Eu virei um crítico ferrenho do Diniz, porque ele vem me demonstrando não ter soluções para mudanças durante o jogo. Ele não tem soluções, ele não encontra nunca soluções quando o adversário consegue barrar o único jeito que o Fluminense sabe jogar. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está em mais um vídeo aqui no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Coisa que a torcida do Fluminense tenta fazer, tá fazendo, mas já tem gente impaciente, como você viu aí o Danilão, né, nosso parceiro aqui do Antenados na Jogada, meu amigo, meu camarada tricolor, tá revoltado, cara, com o trabalho do Fernando Diniz nesse momento, assim como várias outras pessoas, vários outros torcedores do Fluminense. E até o Josailan fez um vídeo sobre isso e vale a pena a gente repercutir aqui, falando sobre o departamento de futebol que deu... Quem é o chefe do departamento de futebol é o Fernando Diniz, né? Pelo menos na questão campo e bola. 4 dias de folga. O Fluminense folgou na segunda-feira, dia 12, folgou na terça. Aí hoje voltou aos trabalhos lá no CT às 15h30. Amanhã tem trabalho às 9h30 e também na sexta-feira às 9h30. E aí, cara, no sábado e no domingo, mais 2 folgas. Realmente não dá pra entender. Fluminense que vive um problema grande aí de, não sei se de preparação física, que já vinha dando muitas férias, né? Deu muitas férias para o elenco, assim como o Flamengo, na virada de 22 para 23. E injustificável, né? Porque não justifica nada, justifica 52 dias de férias. E uma informação complicada também, que o jogador Alexander, o volante Alexander, que já tinha tido problema no joelho lá, de uma lesão, que aí é um problema que não tem como prevenir, né? Uma fatalidade, uma lesão no joelho, nos ligamentos, ele não precisou operar. Agora, ele já vinha trabalhando com bola e tal, já vinha no gramado para voltar a ser reintegrado com o elenco, e teve outro problema, cara. E será que foi problema que precipitaram um pouco a volta dele? Dessa vez foi muscular a lesão. Ele teve uma lesão no terço proximal da musculatura posterior da coxa direita, ou seja, o músculo posterior da coxa, aquele músculo atrás da perna, né? Grau 3 é o grau mais alto possível. O tratamento é conservador e não cirúrgico, porém, exige um tempo prolongado de recuperação de no mínimo 3 meses. E o atleta já iniciou o tratamento, ou seja, 3 meses que o Alexander vai desfalcar o Fluminense. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. O Alexander, que talvez seja o jogador que mais faz falta. Lembrando que o Keno já voltou na última partida, né? Entrou no segundo tempo contra o Goiás, fora de casa. O Marcelo, ninguém sabe quando é que volta, como volta e tal. E, aliás, o Danilo critica o Marcelo aí, fala que o Marcelo... Eu vou colocar o corte todo para vocês assistirem dessa live aí, que foi depois do jogo contra o River Plate. O Marcelo fora do peso, problemas de peso, de balança, segundo o Danilo. Enfim, ele que já vinha tendo ao longo da carreira problemas com isso, né? A parte física do Marcelo nunca foi o forte dele. A parte técnica, sim, sempre foi o forte dele. Então, cara, o Diniz vai dar 4 dias de folga. Vai dar não, já deu 2 e vai dar mais 2. Por exemplo, o Flamengo, né, pegando o exemplo aí de um time que é sempre muito paternalista, né, com os jogadores, e foi assim durante o trabalho do Vitor Pereira. Só para dar um exemplo, cara, o Flamengo, o São Paulo deu sim 2 dias de folga, segunda e terça, voltaram a treinar hoje. Agora, hoje de noite, inclusive. Amanhã, quinta-feira e sexta, vão treinar em 2 períodos para compensar exatamente o tempo de folga, os 2 dias de folga que tiveram. E o Flamengo, que não vinha tendo folga, teve aí 29 dias direto, sem folga nenhuma, coisa que até supostamente foi motivo de reclamação para os jogadores rubro-negros. Então, cara, é injustificável, o Fluminense tá mal. E eu vou colocar o corte aqui para vocês assistirem desse desabafo, né, do tricolor, que entende muito de bola, o Danilo. Você assiste a partir de agora. Beleza, antenado? Valeu demais, aquele abraço. Deixa os comentários aqui, hein? Deixa nos comentários aqui o que você acha desse momento do Fluminense. O Diniz já bateu no teto, se tem aquele prazo de validade ou se é só uma fase ruim, se vai voltar tudo ao normal. Alexander de fora, comenta aí. Tamo junto, antenados da jogada, torcemos sem parar. Você que era um amante do dinizismo, hoje você tá cornetando o dinizismo, é isso? Eu virei um crítico ferrenho do Diniz,
porque ele vem me demonstrando não ter soluções para mudanças durante o jogo. Ele não tem soluções, ele não encontra nunca soluções quando o adversário consegue barrar o único jeito que o Fluminense sabe jogar, que é com aquela toqueira ali, sair jogando na toqueira, construindo de trás, para tentar chegar envolvendo o adversário. Quando o Fluminense consegue fazer esse tipo de jogo e dá certo, fica lindo, é um jogo bonito, sai grandes jogadas, envolve o adversário. Mas quando o Fluminense enfrenta algum time que consegue pressionar ali, sufocar na parte física, com estratégia, fechar todos os espaços, fechar os contra-ataques do Fluminense com áreas, porque o Fluminense hoje sem o Keno só tem o escape com áreas. E aí fica muito mais fácil marcar, porque você bota 2 em cima do Arias e o Fluminense não tem mais ninguém de velocidade. Então está muito previsível e o Diniz não está sabendo posicionar seus jogadores, achar soluções, rodar o time, utilizar a base para conseguir mudar um pouco o estilo de jogo para certas situações. Vou dar um exemplo claro hoje. Hoje o River pressionando muito, o Fluminense tendo muita dificuldade de sair ali de trás, perdendo muito passe, o Ganso não conseguindo, o Lima errando demais, o Arias isolado, o Cano tendo que vir na intermediária defensiva para sair jogando e para marcar. E o Fluminense não tinha uma jogada de bola longa, de esticada, até porque o time estava de transição, muito, né? Não estava defendendo muito em linha baixa o Fluminense, o tempo todo em linha baixa. O Alejandro falou que o Fluminense ficou na retranca. Você concorda com isso que o Alejandro falou? Retranca, linha baixa. Linha baixa a gente chama de retranca, né? O nosso termo antigo. O Fluminense defendendo em linha baixa, com o Cano como volante ali na intermediária. Teve um lance que o Fluminense roubou a bola, que o Ganso, ele era o último homem da frente do Fluminense, ele estava na intermediária defensiva, ele tentou driblar, tentou sair jogando, não tinha ninguém à frente dele para passar, nem do lado, nem do outro lado. Um absurdo. Eu lembro do time do Roger, com quem eu odiava, o time do Roger. Do Roger que ganhou do River Plate, né, o Roger, naquela época. Plate. O time do Roger só tinha um tipo de jogo também, só jogava no contra-ataque. Mas ele sabia fazer a linha baixa e sair com 2 pontas em velocidade. O Fluminense contra o River teve várias chances de contra-ataque que o River jogou igualzinho jogou hoje, com muita pressão, porque o River precisava do resultado também. Entendeu? O Alejandro falou isso, né, Alejandro? Que o River hoje poderia ser eliminado. O Fluminense perdeu e não foi eliminado. Pelo contrário, está classificado. Isso. O River Plate jogou ao limite. Pois é, se recuperar os jogadores que estão fora, se recuperar o Alexander, o Marcelo e o Keno, aí é outro time, né, o Danilo? O time muda completamente com esses 3 jogadores. Fazem muita diferença. O Keno geralmente segura pelo menos 2 do lado dele na marcação e aí deixava o Arias muito livre. Você vê que depois que o Keno saiu, o Arias não consegue mais ser aquele jogador. O Flamengo fez isso na Copa do Brasil, deixou 3 marcando o Arias e o Fluminense não tinha mais ataque, né? Ficava 3 em cima do Arias ali e o time morreu. Não conseguia agredir o Flamengo. E o Alexander ali no meio, ele consegue fazer dribles curtos de salão para sair daquela pressão, além dos passes. Então, o Alexander está fazendo muita falta também para essa toqueira do Diniz funcionar. E, obviamente, a lateral esquerda, né? Que o Fluminense perdeu o Jorge, lesionado. O Marcelo não pode contar com ele em muitos jogos. Tem que ter inteligência para preparar ele para certos jogos, porque já se viu que, infelizmente, ele não está querendo cuidar da própria dieta, está fora do peso, está jogando pesado. E o jogador da cidade jogando pesado, infelizmente, vai ter sérios riscos de lesão o tempo todo. Então, eu não tenho confiabilidade para o Marcelo, a não ser para se ele seja usado em alguns jogos específicos. A não ser que ele siga o exemplo do Felipe Melo, que emagreceu. O Felipe Melo emagreceu muito. E voltou muito elogiado o Felipe Melo hoje, hein? Hoje foi o melhor em campo para mim. Eu sou crítico do Felipe Melo. Melhor em campo do Fluminense, no caso. Melhor em campo porque ele está magro. Você vê claramente que do início do ano, desse ano e do ano passado para agora, ele deve ter perdido 5, 6 quilos. É muito claro. Ele está magro, está fino, ganhando velocidade. E para o Marcelo poder desenvolver algum futebol, ele vai ter que seguir a nutricionista do Felipe Melo. Alô, Felipe Melo, passa a tua nutricionista aí pro Marcelo, porque ele deu resultado.